Conselhos do BNDES e da Petrobras aprovaram os nomes de Aloysio Mercadante e Jean Paul Prates para a presidência do banco e da estatal. O Tribunal de Contas da União já foi consultado pelo governo e liberou Mercadante para assumir o banco. Já Prates precisará ter seu nome aprovado também pelos acionistas da empresa. Nesta quinta-feira, ele renunciou ao mandato de senador. Zé. Ele já não tinha mais mandato a partir do dia 1º, né? E para ser senador, licenciado, é preciso ir para um ministério ou secretaria de uma capital. A gente vê a aproximação, de novo, de políticos das estatais. O Jean Paul Prates é senador, né? Era senador até hoje, a publicação sai amanhã, né? E já vai assumir a presidência da Petrobras. Ele tem uma certa experiência na área de petróleo, sim, inegável, mas fica muito evidente que ele chega com compromissos políticos muito fortes, ligados ao Partido dos Trabalhadores. Isto aí é um exemplo do que não deu certo em governos anteriores e agora não vai dar certo, porque uma gestão política numa empresa como a Petrobras, que enfrenta um mercado internacional todo privado, ágil, que a indústria petrolífera teve que reagir, né? Vai ser dificuldades para a empresa. Daí a razão da queda das ações dessa empresa na Bolsa, e isso vem acontecendo desde quando o Lula indicou que iria colocar um político na presidência da Petrobras. E no BNDES, veja bem, é um banco, né, de fomento à indústria e principalmente para a exportação. Se entra um político que já foi senador, até pouco tempo presidente de uma fundação ligada ao PT, né, isso torna a gestão do BNDES também política e não pragmática para defender ali a empregabilidade e a gestão do Brasil. Quer dizer, não são bons exemplos e vão contra exatamente o que definiram os integrantes do Congresso sobre a lei das estatais. E você, Kobayashi, sua expectativa agora, diante da aprovação dos conselhos para os novos presidentes do BNDES e da Petrobras? Bom, em relação à Petrobras, dos nomes políticos que poderiam ser indicados, eu acredito que dentro do quadro de políticos do PT, o nome do senador Jean Prates é um dos melhores, porque ele realmente tem uma experiência na matéria, né? Ele foi relator no Senado de projetos importantes que levaram, inclusive, à redução do preço de combustíveis. Ele tem alguns projetos ainda não votados que propõem uma política do governo de subsidiar o valor do combustível em caso de alta, que é uma proposta no meio do caminho, né? Não é nem 100% liberal, que daí o próprio mercado e a Petrobras colocam o preço que o mercado indicar, e isso gera, de certa forma, inflação quando o preço sobe. A gente se lembra aí de alguns anos atrás, quando o combustível estava lá em cima, e nem é também uma proposta no outro extremo, que resolve a situação do combustível na canetada. Esse meio de ter uma reserva no governo para subsidiar os preços é algo muito parecido com o que a Conab faz com os alimentos, por exemplo. Então, ele tem algumas propostas que, se amadurecidas, discutidas com a sociedade, pode levar, sim, a uma boa política em relação à Petrobras. Dentro dos nomes políticos do PT, realmente ele, aparentemente, é o mais técnico por ter uma experiência em matérias de óleo, de gás, de energia e de petróleo também. Em relação ao BNDES, era esperado a aprovação do Aloysio Mercadante, um dos primeiros nomes anunciados a uma estatal, alguém que estava ali coordenando o governo de transição, né, e que vai comandar o BNDES. Aí já há uma preocupação muito maior em razão das recentes falas do presidente Lula nessa viagem que fez aos países da América do Sul, falando da intenção de usar os valores do BNDES para financiar obras no estrangeiro e que, aparentemente, tem aí a anuência do novo presidente do banco. Aí a gente já tem que se preocupar um pouco mais. Mas a aprovação de ambos os nomes, mais do que esperada, a gente tem que acompanhar de perto aí o que vai acontecer com Petrobras e BNDES, que são patrimônios do Brasil. E você, Mota, qual a sua análise sobre os nomes aprovados? A nomeação de políticos para a presidência de estatais é uma prática que a gente imaginava que tinha ficado no passado do Brasil. Mas enganou-se quem pensava assim. O comando de uma empresa estatal de grande porte, como Petrobras ou BNDES, é cheio de desafios. E os dois principais desafios
são lidar com duas pragas que já causaram enorme estrago no passado recente, que são a incompetência e a corrupção. Quando você olha para a Petrobras, o que chama atenção é o plano de investimentos da empresa, que é de centenas de bilhões. Esse plano é o mais importante de tudo. Ele tem que ser montado e executado de forma a beneficiar os interesses do Brasil e não interesses de partidos, de grupos ou de pessoas. Já o BNDES tem público, um histórico muito complicado de empréstimos. Vários empréstimos de grande valor para o exterior que não foram pagos, é dinheiro do trabalhador. Esse dinheiro do BNDES, ele saiu do seu bolso. Foi aquele dinheiro que você, se tivesse mantido esse dinheiro no seu bolso, você talvez tivesse feito um tratamento dentário para o seu filho, você tivesse talvez feito uma viagem que há muito tempo você queria fazer, né? Uma reforma na sua casa, mas esse dinheiro não ficou com você. Você teve que pagar esse dinheiro nos impostos que estão embutidos em tudo que você compra, mesmo que você não pague imposto de renda. Tudo que você compra tem imposto embutido. Esse dinheiro vai para o Tesouro Nacional, acaba no BNDES. E será que é certo esse dinheiro ser emprestado para um país estrangeiro que pode não pagar esse dinheiro de volta? Você não faria isso com o seu dinheiro. Por que que o Estado, então, tem o direito de fazer isso? Olha, no mundo ideal, o governo não seria dono de nenhuma empresa, por uma razão muito simples. O Estado é sempre um péssimo administrador. No mundo ideal, as posições executivas nessas empresas e no próprio governo seriam exercidas todas por técnicos preparados e experientes. No mundo ideal, incompetência e corrupção seriam punidas de uma forma dura e rápida. Nós não vivemos no mundo ideal. Pavinato. Olha, se o governo tivesse indicado Salvatore Cacciola para a Petrobras ou para o BNDES, ele teria sido aprovado. Por quê? Quem aprova? O Conselho de Administração do BNDES. Nós temos 11 conselheiros, que são as pessoas que se sentam à mesa e dão a palavra final sobre os rumos de tudo, das decisões mais importantes. Desses 11, no BNDES, né, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 10 são indicados pelo governo federal, por ministros do presidente, e um é um sindicalista do BNDES. Óbvio, todo mundo tem interesse em continuar no conselho. É óbvio, se todos são indicados pelo governo, menos um, façam as contas. Na Petrobras é a mesma coisa. A Petrobras, ao invés de 11, ela tem de 7 a 11 conselheiros. Pode ter 7, pode ter um número entre 7 e 11. E como é que é formado o conselho hoje? Bom, a maioria dos conselheiros são indicações do acionista majoritário, do controlador, que é o governo brasileiro. 3 são indicações dos minoritários. Portanto, ia ser aprovado de qualquer jeito. Não há muito o que falar.